Olá, meus amados, graça, paz e misericórdia. Que bom, estamos aqui para ministrar uma palavra para o seu coração, para a sua vida. E nesse momento eu quero chamar a sua atenção para algo que tem assolado nesses últimos dias. O que é, pastor? É o medo. O medo. Olha, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão vivendo apreensivas, estão vivendo muitas pessoas enclausuradas, muitas pessoas fechadas, pessoas com medo de sair de casa, pessoas com medo de ir ao comércio, pessoas com medo, e isso vai desencadeando algumas coisas, entre elas a depressão. Mas o que é que a Bíblia nos fala sobre o medo? E eu quero trazer nesse vídeo uma palavra para você, uma resposta sobre o medo. E a palavra que eu quero compartilhar é essa: fugir ou guerrear? Correr ou enfrentar? Qual é a sua posição? Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de medo. Em outra versão ele fala de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de medo, irmãos. O medo é uma fobia e a psicologia ela classifica aproximadamente 150 tipos de medo. Já parou para pensar? 150 tipos de fobia. Tem gente que tem medo de escuro, medo de elevador, medo de lugares fechados. Tem vários tipos de medo, esse pavor. E talvez você esteja vivendo isso. Talvez agora você esteja dizendo assim: meu Deus, eu estou com medo. Medo do amanhã, medo do Covid, medo do que vai acontecer. Será que vai vir essa segunda onda? Será que eu vou ficar doente? E aí começa aquela agonia e você acaba realmente ficando doente. Mas eu quero ministrar uma palavra para você que diante da luta, diante dessas palavras, diante dessas coisas que têm aparecido, surgido no cenário atual, você tem duas opções, duas alternativas: fugir, se esconder ou enfrentar. Sabe, o medo ele é um estado afetivo. Ele é suscitado pela consciência do perigo. Todas as vezes que você estiver diante de um perigo, você vai ter medo. É normal. Você vai se assustar, é normal. O que não é normal é você viver eternamente com medo de tudo e com medo de todos. Onde você tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que cuida de você. Sabe, queridos, o medo é um temor, é uma ansiedade, chega a ser irracional. Às vezes a coisa é tão pequena, mas quando o medo ele adentra a nossa mente e desce ao coração e ele mexe conosco, com o nosso metabolismo, ele mexe com o nosso emocional, muitas vezes nós vemos um bichinho pequeno e parece que nós estamos diante de um elefante. Porque o medo mexe. Mas a Bíblia diz, porque Deus não nos deu espírito de medo. Saia dessa. Você tem que guerrear, você tem que enfrentar. Olha, às vezes nós somos pegos de surpresas por problemas de diversos tipos de problemas. Diversas coisas que mexem conosco. Mas nós não podemos nos entregar. Sabe por quê? Porque o medo ele vai provocar em nós duas coisas. Ou a sensação da luta, eu vou enfrentar, eu vou encarar, ou a sensação do fugir, do me esconder. A Bíblia diz que um dia Josafá, o rei Josafá, ele estava chegando e o exército dele, alguns amigos dele, chegam e dizem assim: ó rei, está vindo contra ti uma grande multidão. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. Teve medo. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, meu amigo, palavras, notícias que chegam até nós são notícias que nos fazem medo, que nos jogam no chão. Mas você tem que se lembrar desse texto aqui de 2 Timóteo 1:7.
Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de poder. E essa palavra poder no grego aqui, ela está relacionada a um gerador de energia, gerador de força. Você pode ter recebido uma notícia hoje e a notícia pode ter abalado você. Você pode ter recebido uma notícia que desmontou toda a sua estrutura. E você chorou. Legal, pode chorar. Não tem problema. Você só não pode viver chorando. Você só não pode se entregar ao choro. Porque Deus é aquele que cuida de nós. Deus cuida de você. Deus cuida da minha vida. Deus cuida da tua vida. Não tenha medo. Deus está dizendo, eu soprei em você um espírito de força, espírito de coragem, não espírito de medo. Está repreendido em nome de Jesus. Agora, se você foge, se você se afasta, sabe o que acontece? O medo toma conta. E aí você começa a se achar incapaz, pequeno, não vou conseguir, isso não é para mim. Eu não vou vencer, a luta é grande, eu acho que Deus esqueceu de mim, Deus só lembra de fulano, Deus só lembra de ciclano, eu sou um coitado. Repreenda isso em nome de Jesus, porque o escritor Salomão, no livro de Provérbios, ele diz assim, como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Você é aquilo que você diz que você é. Então, repreenda todo espírito de medo. E diga, Deus, me reveste de coragem, de ousadia, porque eu vou vencer, eu vou encarar esse problema de frente, eu vou encarar esse gigante de frente, ele não vai me derrotar, ele não vai me jogar no chão, eu vou vencer, eu vou vencer. Comece a trabalhar isso, comece a trabalhar a sua mente. Você é um vencedor, você é um vencedor, você tem a bênção do Senhor, a sua família tem a bênção do Senhor. Escuta, talvez você está dizendo assim, eu acho que perdi meu filho para as drogas, eu acho que eu perdi de vez para fulano, que eu perdi para o crime. Não, reaja no nome de Jesus. Tenha autoridade no nome de Jesus. Deus não te deu espírito de medo, não te deu espírito de covardia. Você não é covarde, você é forte, você é corajoso. Você é alguém que tem a presença gloriosa do Espírito Santo. Sabe, amados, que essa palavra ela falha o seu coração. O medo vai provocar em você duas sensações, ou corre ou reage. Quando o ladrão diz assim, há um assalto, nós somos tomados de medo, não é verdade? E esse medo, às vezes, paralisa. Tem gente que tem um medo tão grande que ele paralisa, ele anestesia, ele não esboça nenhuma reação. Tem outros que gritam, outros choram, outros correm. Mas eu quero dizer para você que o que está sobre você não é espírito de medo, é espírito do Senhor, de coragem, de ousadia, de fé, de perseverança e de crer que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Levanta a cabeça. Ei, peito para fora. Deus está contigo. O Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio, é o meu refúgio, é a nossa fortaleza. Vamos em frente, vamos em frente. Coragem, coragem. Desistir? Jamais. Recuar? Nunca. E avançar? Sempre. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus te cubra com o seu Santo Espírito. Deus te cubra com as suas mãos poderosas e repreenda todo espírito de medo, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Fica na paz e um beijo no seu coração.